Eu sou Ed Renê, sou um filho amado de Deus, me recuperando de várias coisas. Hoje à noite eu escolhi dizer que eu estou me recuperando da minha insegurança e da minha inconstância. E o nosso tema hoje é a cura pela palavra. E acho que é bem familiar para todos, o Celebrando a Recuperação, mas eu gostaria de sublinhar algumas coisas que fizeram muita diferença para mim quando comecei a conviver e conhecer melhor o CR e fazer algumas perguntas a respeito do CR, especialmente conversando e estressando a compreensão do CR junto com Roseni, que me ajudou muito. E eu me sinto muito à vontade aqui no CR, porque, embora seja um programa que não é só da IBAB, evidentemente, na IBAB é um programa, é uma área, mas o CR, na verdade, é a IBAB toda. A IBAB é um grande CR e todo mundo na IBAB, mesmo sem saber, está no CR. Está celebrando a recuperação. Por quê? Porque no início eu imaginava que nós estávamos celebrando a recuperação de uma área. Mas, na verdade, nós estamos celebrando a restauração da imagem de Deus em nós e fazemos isso uma área crítica de cada vez. A área que, naquele momento, naquela fase da nossa vida, nos traz mais sofrimento, nos traz mais constrangimento, nos traz mais dificuldade e também nos traz perdas e dificuldades para as pessoas com quem nós convivemos e que nos amam e que nós amamos. Isto é, nós não estamos nos recuperando de um pecado ou de um aspecto fora do lugar da nossa experiência humana. Nós estamos nos recuperando integralmente como seres humanos, ou, na nossa perspectiva, nós estamos sendo tratados por Deus e pelo Espírito de Deus para restaurar a imagem de Deus em nós. Isso é complexo e você sabe que não existe a possibilidade de você tratar de uma área da sua vida sem afetar todas as outras. Nós somos uma integridade e integralidade em que você mexe num ponto e afeta todos os pontos. Que nem o nosso corpo físico. Nosso corpo físico, você tem uma dificuldade num órgão do seu corpo, mas não é aquele órgão que está com problema, é você inteiro que está com problema, você inteira. E nós escolhemos e identificamos em alguns momentos que aspecto da nossa humanidade ou da nossa fraqueza humana, ou mesmo do nosso pecado, e que pecado que está nos assediando mais intensamente, ou que padrão de comportamento repetitivo está nos afetando mais intensamente, e ali nós mexemos. Mas, na verdade, nós não estamos tratando de uma coisa na nossa vida, nós estamos tratando da vida toda. Por isso que eu digo que o CR é a IBAB. A IBAB é um grande celebrando a recuperação, porque eu imagino, e assim creio, que todo mundo que está no discipulado de Jesus está num processo constante de restauração da imagem de Deus em si. Na verdade, eu preguei isso, inclusive, domingo, sendo o protótipo, o arquétipo do ser humano perfeito, Jesus Cristo. E nós estamos sendo transformados à imagem de Jesus, de glória em glória. Assim, quem estava aqui domingo teve a oportunidade de ouvir, mas nós estamos tratando uma coisa de cada vez. Então, me sinto muito à vontade de estar aqui, porque falar hoje à noite na Quarta Super é como se eu estivesse pregando domingo para a IBAB. Aquilo que eu falo de domingo cabe aqui, e aquilo que eu falo aqui caberia no domingo também, porque é tudo uma coisa só, e eu fico muito feliz de ter essa
esse privilégio de ter enxergado e ter percebido que a IBAB toda é um grande celebrando a recuperação. E essa integração do que é feito aqui, e o que vocês fazem, a maneira que vocês vivem, na verdade toda a IBAB gostaria ou deveria viver. Então é bom estar aqui. Para falar sobre a cura pela palavra, eu começo com Freud, chamado pai da psicanálise. A primeira paciente dele, que vai ficar muito famosa, a Berta, que fica conhecida como a Ana O, é essa mulher que tem alucinações, tem sonambulismo, ela se recusa a beber água, por exemplo. E é com ela que Freud tem esse insight, ou essa percepção, esse momento de gênio, que eu não tenho dificuldade de atribuir como um sopro divino, de perceber que existe uma conexão profunda entre a nossa dimensão material e a nossa dimensão imaterial, entre o nosso corpo físico e a nossa psique, entre o nosso cérebro e a nossa mente, entre a nossa alma e o nosso corpo, digamos assim, e que às vezes você trata do corpo organicamente e conserta a alma, e às vezes você conserta a alma e o corpo fica bom, e um mexe no outro, e é a partir do contato com Ana O que o Freud vai desenvolver aquilo que hoje nós conhecemos como psicanálise, e que de lá para cá, já há mais de 100 anos, já foi bem mexido, bem trabalhado, mas a genialidade de Freud foi essa coisa simples de que uma pessoa com uma limitação ou física, ou comportamental, ou psicoemocional grave, ela pode ser literalmente curada falando. Principalmente se ela tem um interlocutor que seja esclarecido, treinado, que seja capaz de ouvir essa fala e de enxergar, por assim dizer, a sombra da alma de quem fala. A dor na alma de quem fala. Então, a psicanálise é isso, é ser curado falando. E há uma diferença, evidentemente, entre uma conversa entre dois amigos e uma conversa com um psicanalista, com um terapeuta, com um conselheiro espiritual, com um mentor espiritual, um orientador espiritual, um grupo de apoio, como, por exemplo, os grupos do CR. Há uma diferença. A diferença é método, critério, regras, treinamento e inteligência de conversa. Isso é uma coisa muito importante. Mas começa tudo com Freud, depois os discípulos dele se dividem, os discípulos dele questionam e reinventam, mas o Freud é o pai da criança. É com Freud que tudo começa, e essa descoberta de que alguém pode ser curado falando, e especialmente falando de si, é Freud. Isso é extraordinário. Por trás dele, embora sejam contemporâneos, existe a filosofia da linguagem, de Ludwig Wittgenstein. Esse cara, ele foi genial porque ele percebeu, próximo a Douglinhas, que a linguagem só faz sentido dentro de um campo linguístico. A gente sabe as teorias de fala, de comunicação, signo e significado. A letra A é um signo, mas o que ela significa? Uma letra A, ela significa nota máxima numa prova. Então é o mesmo signo, mas se está no cabeçalho de uma prova, um A
tem um significado além do A do alfabeto, ou um A puro. Então, essa ideia de que as palavras, os conceitos, as coisas que nós falamos, elas têm um sentido e um significado e um peso dentro do campo linguístico onde nós estamos, ou dentro do mundo em que nós habitamos. Essa ilustração eu acho interessante, porque aquele jogador de futebol posando para uma foto com uma bola, para a galinha é um bicho chocando um ovo. Porque o campo simbólico da galinha é completamente diferente do campo simbólico do homem. Aquela imagem significa para ela algo completamente do que significa para nós. E, embora o signo seja o mesmo para ela e para mim, ela descreve o signo como dali de dentro vai sair o filhotinho desse cara. E eu digo, não, isso é só uma bola de futebol, é um esporte, ele é só um jogador de futebol. Essa coisa de compreender a linguagem e como que os signos e os significados nos ocupam e como nós trabalhamos na construção e na utilização das palavras e da linguagem, dando peso de significado para nós. A palavra pai, para mim, significa uma coisa, e para cada um de vocês significa uma coisa completamente diferente, embora todos nós, ao mesmo tempo, saibamos exatamente o que é pai. Mas o que significa para mim, o peso da palavra pai, para mim, é completamente diferente do peso da palavra pai para você. O que essa palavra, quando eu pronuncio pai, eu estou me referindo a algo que você não sabe o que é dentro de mim, embora você saiba o que é pai. E quando eu me pronuncio dizendo pai, e eu estou me referindo a Deus, eu estou falando alguma coisa que é completamente diferente de pai quando eu estou falando do meu pai. E você também não sabe o que quer dizer Deus Pai para mim, porque você não sabe qual é a minha experiência de filiação e paternidade. Está entendendo isso? Isso significa que quando você está conversando com uma pessoa, você entende o que ela está dizendo, mas você não faz a menor ideia do quão pesado aquilo é para ela. Pesado no sentido não pejorativo e ruim, mas do quanto aquilo é fundamental, do quanto aquilo é importante na construção e na constituição daquela pessoa e do que ela é, do que a compõe, da identidade daquela pessoa. Isso é filosofia da linguagem, e você junta com Freud esse negócio, já vai dando um samba muito legal. Aí você junta Nietzsche e coloca o Nietzsche nesse caldeirão, e você vai ver que Nietzsche fala da ilusão da verdade. E por que a ilusão da verdade? Primeiro, por causa da definição de verdade. A verdade é a correspondência entre o mundo e a palavra que descreve o mundo. Então, esta cadeira onde você está sentado é uma cadeira azul. Correto? Uma cadeira azul. Mas isso nós estamos falando de verdades, entre aspas, que são objetivas, verificáveis. As verdades, digamos assim, estabelecidas pelo método científico, de repetição de fenômenos no mesmo ambiente, nas mesmas condições, etc. A gente descreve que hoje choveu em São Paulo, e choveu mesmo, é verdade que hoje choveu em São Paulo. Mas, por exemplo, se você está numa área de São Paulo que não choveu, você vai dizer, não sei se choveu em São Paulo. Não choveu. Mas você estava num lugar de São Paulo que não choveu. Então você vai dizer, não, você está mentindo. Eu falei, não estou mentindo, porque choveu. Não, no lugar que eu estava em São Paulo, choveu. Ah, bom, então no lugar que você estava em São Paulo, choveu. Mas choveu em São Paulo, porque eu estava em São Paulo quando eu estava no lugar, era São Paulo. Está vendo a discussão que já começa?
O Nietzsche ele vai dizer o seguinte, que a palavra sempre mente. Por quê? Porque o mundo é impermanente. E porque a descrição do mundo é interpretação. Próxima, Douglas, vamos ver. Ali, o que vocês veem aí? Descrevam para mim, por favor. 2 bananas. São iguais? Não são. Então, são 2 bananas diferentes. São 2 coisas completamente diferentes. Não são diferentes. A banana é a mesma, mas virada de lado? Ou essa daqui de baixo foi tirada uma semana antes ou 2 dias antes? Eu não sei, mas está vendo que o Nietzsche está dizendo? A palavra mente. Por quê? Porque o mundo é impermanente. A banana que era ontem não é a mesma banana de hoje. Que é o que remonta a Heráclito, por exemplo, que nenhum homem toma banho 2 vezes no mesmo rio, porque na segunda vez já não é o mesmo homem e não é o mesmo rio. Então, o Nietzsche joga uma... Por isso que ele é chamado mestre da suspeita. Está entre os mestres da suspeita. Ele diz assim, olha, o que é verdade? A verdade é o que você percebe como verdade. A verdade é o que você interpreta da realidade. A verdade é como você descreve a realidade. Você pega, por exemplo, essa afirmação, que todo ponto de vista é a vista de um ponto. Se eu estou olhando para o mundo, olhando pela janela, daqui eu vejo isso aqui do mundo. É o mesmo mundo e a mesma janela. Mas se eu estou olhando para o mundo dessa janela, eu estou olhando a mesma janela, o mesmo mundo, o mesmo campo, mas no campo que eu estou vendo tem pomar. No campo que você está vendo tem pasto e vaca e boi. É a mesma janela e é o mesmo campo do lado de fora, só que o meu ponto de vista é um, seu ponto de vista é outro. Então o Nietzsche vai dizer assim, que não apenas o mundo é impermanente, porque ele está em constante mudança, o que era ontem já não é hoje, necessariamente, mas também a maneira como eu vejo o mundo e eu descrevo o mundo não é necessariamente o mundo. A maneira como eu descrevo o mundo fala muito mais de mim do que do mundo que eu descrevo. Eu descrevo o mundo conforme eu consigo perceber o mundo. Conforme eu consigo enxergar o mundo. Eu olho para uma cena, eu tiro uma fotografia, e essa fotografia que eu tirei, eu levo para todo o meu mundo interior, o meu conjunto de signos e códigos e de vivências e etc. E eu digo se aquela cena é boa ou ruim, se aquilo é legal ou não é legal. E você vê a mesma fotografia, você descreve completamente diferente, e suscita em você emoções completamente diferentes do que suscita em mim, aprovação e reprovação. E é por isso que o mundo é esse caos em que nós estamos vivendo. E nós vivemos num mundo em que o que está em discussão é verdade. Porque as verdades que realmente importam não são verdades do tipo objetivas, como cadeira azul. São verdades do tipo, você pode confiar em mim. São verdades do tipo, eu estarei lá quarta-feira que vem. Não tem como saber se isso é verdade ou se não é. Eu vou pagar a sua conta se não der certo esse projeto. Deixa que eu arco com o prejuízo sozinho. Não tem, é relação de confiança, não é relação de verificação científica. São as verdades dos afetos que nos importam mais do que as verdades objetivas da ciência. Tipo, hoje choveu em São Paulo. É uma verdade, mas a pessoa que prometeu para você que viria hoje à noite não veio. Também é uma verdade. Ela não veio.
O que significa? Aí eu já estou acostumada. As pessoas, elas sempre falham comigo. Eu já estou acostumado. As pessoas são falsas mesmo. Elas mentem. As pessoas são assim mesmo. Elas não têm compromisso. Elas não falam a verdade. Mas será que foi por isso que a pessoa não veio? As verdades que são as verdades do afeto, que nos tocam na nossa interioridade, são as verdades mais importantes. A banana de cima, aparentemente, está mais madura do que a banana de baixo, tá certo? E alguém vai ter algum problema com isso para dormir à noite? Tá ligado? Então, isso daí, digamos, entre aspas, é verdade objetiva, muito embora ilustre que é tudo banana, mas são dois entes completamente diferentes que estão aí. Se você olhar para um lado, você vai encontrar um lado tem um ser humano, do outro lado tem um ser humano, igual. Um é do sexo masculino, outro do sexo masculino, igual. Opa! Só porque é humano é igual, só porque os dois têm pênis é igual, não é mais, acabou. Você pensa que sabe quem está do seu lado, mas você não sabe quem e o que está do seu lado. Segue. Esse cara, o Rafael Echeverria, ele fala não da filosofia da linguagem, ele fala da ontologia da linguagem. A ontologia tem a ver com o ser das coisas. A ontologia é a ciência do ser. Opa, tá bom, fica aí então. Não, volta, Douglas, volta no Echeverria aí, deixa aí no Echeverria. O Echeverria, ele fala da ontologia da linguagem. A ontologia tem a ver com o ser das coisas. A pergunta sobre o ser das coisas. Então, por exemplo, eu amo a minha esposa Silvia, eu amo a minha filha Fernanda e eu amo a minha mãe Astir. Não, mas eu amo a minha mãe de um jeito diferente do que eu amo a minha mulher e de um jeito diferente do que eu amo a minha filha. Mas eu digo para as três, eu te amo. Afinal de contas, o que é o amor? Quando eu faço essa pergunta, afinal de contas, o que é o amor? Eu estou perguntando sobre o ser. Essa coisa chamada amor. Então, a ontologia se preocupa com o ser, tá bom? Na ontologia, a pergunta por trás da ontologia é: o que é o ser humano? O que você aprendeu na escola que o ser humano é? O ser humano é na escola, a aula que você teve na escola. Não teve essa aula? Na escola nos ensinaram que o ser humano é um animal racional. Foi isso que nos ensinaram na escola. Agora eu vou falar assim, olha, vamos gesticular, tá? Quando eu falar racional, você aponta para algum lugar do seu corpo. Ok? O ser humano é um animal racional. É claro que você vai apontar para cá. Um judeu apontaria para cá. De tudo que deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Não é guarda o seu cérebro, guarda a sua cabeça, guarda o seu coração. Para um judeu, a sede da identidade humana está no coração e nas entranhas. Não está aqui. Para nós é que está aqui. Mas ok, vamos pensar o seguinte: o ser humano é um animal racional. Por que não nos ensinaram na escola que o ser humano é um animal emocional? Por que não nos ensinaram na escola que o ser humano é um animal lúdico? Por que não nos ensinaram na escola que o ser humano é um animal criativo? Por que não nos ensinaram na escola que o ser humano é um animal empreendedor?
Nos ensinaram que o ser humano é um animal racional. Os caras da ontologia da linguagem, aí sim, Douglas, vamos lá. Eles dizem que o ser humano é um ser linguístico. Eles dizem, o que caracteriza o ser humano? Linguagem. E eles dizem que a linguagem é generativa, ela cria mundos. E o ser humano cria a si mesmo por meio da linguagem. Isso é louco, hein? Quando eu digo São Paulo é uma cidade grotesca, é uma cidade violenta, é uma cidade de segregação de classe, de segregação social, é uma cidade de competição, é uma cidade onde só se pensa em dinheiro. São Paulo é uma cidade grotesca. Eu odeio São Paulo. Eu criei uma São Paulo agora. Quando eu digo assim, olha, nós criamos mundos com a linguagem, a maneira como eu descrevi São Paulo agora, eu criei uma São Paulo. E pode ser nessa São Paulo que eu vivo dentro dessa São Paulo. Que São Paulo você vive? Eu vivo dentro de uma cidade que é uma cidade de primeiro mundo, onde há todo o universo de possibilidades econômicas, políticas, sociais, artísticas, científicas. São Paulo é uma cidade que tem de tudo, de riquezas, de universos abertos. São Paulo é uma cidade que é um micromundo. São Paulo é a porta do mundo. São Paulo é a porta das oportunidades para o mundo. São Paulo é o mundo. É outra cidade. São Paulo é uma cidade amigável. São Paulo é uma cidade acolhedora. São Paulo é uma cidade de imigrantes. São Paulo é uma cidade miscigenada. São Paulo, eu criei outra cidade. A maneira como eu articulo a minha linguagem, é isso que quer dizer que cria mundos. Eu, como ser humano, consigo inventar coisas à medida em que eu imagino, mas eu só imagino porque eu tenho linguagem para imaginar. O que eu não consigo dar nome, eu não consigo mexer. Então eu tenho linguagem para descrever. E quando eu descrevo, quando eu narro, eu crio um mundo. Então quando eu digo assim, eu moro em São Paulo, eu tenho um tio tenho, porque ele está vivo em algum lugar. Não está mais aqui, mas está vivo. Já faleceu, mas deve estar em algum lugar aí com Deus. Então eu ainda tenho ele. Não se dissolveu no oceano, nem no cosmos. Ele está em algum lugar aí. Então o meu tio, ele dizia assim, veio aqui para São Paulo, morava no interior do estado do Espírito Santo, numa prainha lá. Aí ele veio aqui para São Paulo e eu falei para ele, tio, temos uma festa para ir hoje. Ele falou, não é comigo não. Eu falei, mas vamos lá, dá essa força, o pessoal é legal. Era uma família da igreja que tinha fechado um parque de diversões para fazer o aniversário do seu filhinho pequeno. Aí ele falou, aí piorou, não vou mesmo. Não vou mesmo. Eu falei, vamos lá, tio, a gente fica rápido lá e tal, a gente vaza logo, não sei. Ele foi comigo, muito contrariado. E aí, chegando lá, um amigo foi puxar conversa com o meu tio e falou para ele assim, onde é que o senhor mora? Eu falei assim, eu moro em Itaoca. É uma cidadezinha no interior do estado do Espírito Santo, pertinho de Guarapari, bem pequenininha. Aí o meu amigo falou assim, nossa, é bem pacata. Nossa, deve ser muito ruim morar lá. Aí meu tio falou assim, depende do que você tem dentro de você. Dependendo do que você tem dentro de você, é ruim morar lá e aqui. Eu não sei o que eu fiz naquela hora, se eu fui beber água, se eu fui fazer alguma coisa. Volta aí, volta aí. Não mudei ainda não. Por quê? Porque, está vendo como
O meu tio, acho que ele não sabia de filosofia da linguagem, de ontologia da linguagem, ele não sabia disso tudo que eu estou falando aqui, mas ele sabia disso, que o conjunto o conjunto simbólico que você tem dentro de você faz com que você, articulando a sua linguagem, crie realidades onde você habita. E não somente crie realidades onde você habita, mas crie realidades com as quais você se relaciona. Porque a sua linguagem e a maneira como você narra, cria inclusive você mesmo. É aquilo ali, o ser humano cria a si mesmo por meio da linguagem. Quem é o Ed René? Bom, essa é uma pergunta dificílima de responder. Eu posso dar informações factuais a meu respeito para você. Eu nasci em tal lugar, sou filho do fulano com a Beltrana, sou casado com a Ciclana, tenho 2 filhos que já são casados e parará, 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 mas eu não disse quem eu sou. Como eu me descrevo? Como eu me descrevo? Aliás, a pergunta então eu devolvo para você. Como você se descreve? Porque a maneira como você se descreve pode não ser você. Pode ser a maneira como você se descreve. E se eu pedir para o seu pai te descrever, vai ser o outro cara. Eu falo, peraí. Está que nem aquela história do sujeito que morreu, né? E aí, no dia do enterro dele, estava lá o caixão, aí o pastor foi falar e falou assim, aqui está um homem, marido, fiel, um pai exemplar, um servo de Deus. Aí a viúva falou assim, ô minha filha, vai lá ver se é teu pai mesmo que está no caixão. Porque dependendo como você descreve a pessoa, e a pessoa se descreve, e outra pessoa descreve, então olha que interessante, né? Quem é essa pessoa? Essa pessoa é o que a mulher dele diz que ele é, o que o pai dele diz que ele é, o que ele diz que ele é. Quem é essa pessoa? Aí você está voltando para Nietzsche. A verdade é interpretação. Ou a pessoa que você conheceu já tem 1 ano. Você bateu uma fotografia dela quando ela chegou na IBAB, 1 ano atrás. Aí você bateu uma fotografia e você descreveu aquela pessoa, porque você ouviu o testemunho dessa pessoa numa reunião de grupo, ou num grupo de passos, ou como chama a reunião da partilha? O grupo de apoio, você ouviu o testemunho da pessoa no grupo de apoio, fotografou, filmou, pá, classificou e carimbou. Só que passou 1 ano. O mundo é impermanente. A banana já amadureceu, brother. E você ainda está descrevendo a banana de 1 ano atrás. E essas questões aí, que a maneira como a gente vai se descrevendo, vai também nos criando, porque a linguagem não apenas fala do mundo, mas cria o mundo. À medida em que eu estou descrevendo São Paulo, eu estou criando uma São Paulo. E eu estou me relacionando com essa São Paulo que eu criei. Está muito confuso? Eu não sei, eu achei esse negócio assim tão sensacional quando eu estudei esse negócio. Eu achei muito legal isso daí. Vamos para frente, Lulinhas. Olha isso aí, ó. A linguagem não apenas nos permite, quarto M, falar sobre as coisas, mas também nos permite criar as coisas e fazer com que coisas aconteçam. A linguagem também precede a realidade. O Walt Disney tem uma frase muito interessante. Ele diz, se eu posso imaginar, eu posso fazer. Se eu posso imaginar, eu posso fazer. E para eu imaginar, eu imagino aquilo que a minha linguagem me permite imaginar. Eu vou dando nome às coisas, eu vou descrevendo as coisas que eu imagino. E à medida em que eu imagino e descrevo, eu realizo. E se eu descrevo você, você não, vamos imaginar, eu descrevo esse cachorro como um cachorro legal, brincalhão, eu me aproximo dele. Se eu descrevo esse cachorro como um cachorro ameaçador e um cachorro feroz e bravo, violento, eu vou me recolher dele.
mas é o mesmo cachorro. E por que que nós dois nos aproximamos de um cachorro e você fica do lado de fora e desprende o cachorro e eu já vou entrando e brincando com o cachorro? É o mesmo cachorro. Nós não conhecíamos o cachorro, nós não sabíamos nada do cachorro. É a primeira vez que nós estamos chegando na casa. Eu entro e vou brincar com o cachorro e você fica do lado de fora dizendo, eu só entro se prender esse cachorro. Porque não importa aquele cachorro, importa o cachorro que está dentro da sua cabeça. Quando você olhou para aquele cachorro. Porque dentro da sua cabeça você criou um cachorro. E você não está se relacionando com aquele cachorro, você está se relacionando com o cachorro que você criou dentro da sua cabeça. Ou que foi criado ou está criado dentro da sua cabeça. Quando é que aquele cachorro que existe dentro da sua cabeça, ou dentro de você, foi criado? Tem 5 anos, tem 10 anos, foi na sua infância? Quando foi? Foi no dia que você tomou uma mordida de cachorro? Foi no dia que você viu um cachorro pular em cima de uma criança? Quando foi que foi criada na sua imaginação aquele cachorro que fez você ficar do lado de fora da casa? E quando foi criado dentro da minha cabeça e dentro de mim um cachorro que me fez entrar e brincar com o cachorro do cara? Essa coisa da linguagem, a maneira que eu vou descrevendo, à medida em que eu falo sobre as coisas, eu descrevo as coisas, eu também as crio. Por isso que a linguagem precede a realidade. Antes de eu me relacionar com um cachorro, eu já articulei toda uma narrativa sobre aquele cachorro dentro de mim. Segue. Modelamos nossa identidade e o mundo em que vivemos por meio da linguagem. O que dizemos, como dizemos e o que não dizemos, abre e fecha possibilidades. Liga lá, esse cara é meu amigo, ele vai te dar atenção. Aí você pensa assim, não adianta ligar, é só mais um ligando. Você já... Aliás, tem a história do cara que o pneu do carro dele furou na estrada. Sabe essa história? Que o pneu do carro dele furou e ele não tinha macaco. E aí então ele olhou, tinha uma casinha lá em cima, ele falou, o cara daquela casa deve ter um macaco. Aí ele foi, começou a andar e subir a ladeirinha em direção à casa ali. E pensou assim, mas e se ele tiver macaco e não quiser emprestar? Também, por que o cara não vai querer emprestar um macaco, né? Estou ali com o carro e tal, mas o cara também, eu vou te falar uma coisa, se ele não quiser me emprestar um macaco. Não tem nada a ver o cara não me emprestar um macaco, porque eu não estou pedindo nada demais, estou pedindo mais. Aí eu ofereço para ele que eu alugo o macaco, então tudo bem, eu alugo, eu pago o macaco para ele. Mas e se ele perceber que eu estou em apuros e querer tirar vantagem de mim e vai me cobrar muito caro para eu alugar um macaco? Porque só tem a casa dele, é só ele que tem macaco, eu não tenho macaco, meu carro está lá com o pneu furado e ele está subindo a ladeirinha. Falou, mas também tem gente que é gananciosa, né? Está vendo que eu estou numa dificuldade, vai se valer da minha dificuldade para ganhar dinheiro em cima de mim, não tem um pingo de generosidade, de solidariedade. Esse cara também, eu vou te falar uma coisa. E aí ele vai subindo a ladeirinha e até que ele chega lá, bate palma, o sujeito abre a porta, ele fala, pega seu macaco e... Você está vendo que assim, a maneira como você descreve, cria a realidade, né? Aquilo, a maneira que você fala, como você fala, o que você não fala, abre porta, fecha porta. Linguagem, vamos para frente. Talmud. Talmud é o comentário rabínico da Torá. Não vemos as coisas como são, mas como somos. Você já não sabe aquele ditado que quando João fala de Pedro, João fala mais de João do que de Pedro? Né? Porque nós não vemos as coisas necessariamente como são, nós vemos as coisas como somos. Segue. Não apenas vemos as coisas como somos, mas nos tornamos como somos à medida que descrevemos as coisas como as vemos.
Opa, pode ler e vamos repetir. Não somente nós vemos as coisas como somos, né? Porque veja bem, esse cara que está subindo a ladeirinha, ele diz assim, por que que ele não vai me emprestar um macaco? Por que que ele vai querer alugar o macaco? E por que que ele vai querer tirar vantagem de mim na minha vulnerabilidade? Bom, esse cara está falando de quem? Dele mesmo. Está entendendo? Não vemos as coisas, não apenas vemos as coisas como somos, mas nos tornamos como somos também à medida que descrevemos as coisas como vemos. É um círculo vicioso. Segue. Não apenas descrevemos o mundo como somos, mas também atuamos no mundo como somos. Eu estou citando Rafael Echeverria, Ontologia da Linguagem, ok? Não apenas nós descrevemos o mundo, mas nós também agimos no mundo a partir da maneira como descrevemos o mundo e estabelecemos como é que nós vamos nos relacionar com esse mundo. A partir da descrição e da narrativa. Segue. Aí ficou legal. Segue comigo. A forma do ser que somos. Eu sou de um jeito, o Ed René é de um jeito. Do jeito que eu sou, eu vejo o mundo de um jeito e descrevo o mundo de um jeito. De que jeito? Do jeito que eu sou. Mas à medida em que eu vejo o mundo e descrevo o mundo do jeito que eu sou, eu me transformo ao descrever. E me transformo e descrevo diferente, porque aqui é um círculo vicioso. O mundo que eu vejo e descrevo me transforma, aí eu vejo o mesmo mundo, descrevo de outro jeito, e é um círculo vicioso. Mas a maneira como eu sou também me faz agir no mundo, e dependendo da maneira que eu estou agindo no mundo, muda também a maneira como eu sou. Isso tudo é um círculo que vai rodando aí o tempo todo. Olha, eu parto do princípio que que aqui esse homem que me foi apresentado, ele é um homem de absoluta confiança, porque eu o conheci na igreja. E por quê? Porque ele é pastor. O cara que me apresentou falou, esse aqui é o pastor da igreja. Falou, o pastor da igreja é um cara de absoluta confiança. Aí o que eu faço? Por quê? Por que o pastor da igreja é um cara de absoluta confiança? Porque o meu avô era pastor. E o meu avô era um homem honrado demais. E o fio do bigode dele valia mais do que qualquer coisa. Esse cara que é pastor é a mesma coisa que o meu avô. Aí esse pastor, ele me pede milão emprestado, e eu empresto. Mas eu não sei quem ele é. Eu o tratei da maneira como eu o vi e o descrevi. A partir do que eu trazia dentro de mim a respeito, tá ligado? Aí eu me relaciono com ele, tomo uma cambalhota, aí eu cultivo uma outra relação de que todo pastor é sacana, não empreste dinheiro para pastor em hipótese alguma. Eu começo a dizer isso para as pessoas, e olha, a experiência que eu tenho me muda. Eu fui mudado por uma experiência, passo a descrever a realidade de outra maneira. À medida que eu descrevo a realidade também, eu vou mudando e vai tudo dando essa salada. Por isso é que a cura vem pela palavra, mas a enfermidade vem pela palavra. Porque se eu chego para você e digo assim, não empreste dinheiro para pastor em hipótese alguma, todo pastor é pilantra. E você diz, é mesmo. Conheço uns 3 já, que já tomei golpe de 3. E você fala assim, não, Ed, você teve uma experiência ruim com um pastor. O meu avô é pastor. E ele não é assim como você está descrevendo esse pastor para quem você emprestou dinheiro. Tem uma interlocução diferente aqui. Por isso, eu acredito que
quando Jesus diz que nós daremos conta de toda palavra frívola que sai da nossa boca, né? Conversar é um ato sagrado. Pare para pensar sobre isso, que à medida em que nós narramos o mundo, nós nos narramos para as pessoas, nós narramos as pessoas, nós estamos criando mundos. Nós estamos criando imagens. Nós estamos criando, entre aspas, verdades que essas pessoas vão assimilar. E essa fala precisa ser cuidadosa. Talvez por essa consciência é que, né, a fala do feedback, ela precisa ser cuidadosa, porque ela tanto traz cura como ela traz adoecimento. Quando junta dois adoecidos, um retroalimentando a doença do outro, olha a confusão que dá. Por isso é que provavelmente no grupo de apoio, você não fica dando conselho para ninguém. Você só ouve a pessoa narrando. E você não vai lá dar palpite. Não é assim que funciona? Você fica quieto. Deixa ela falar. E aí você conta a sua história. E o outro conta a história dele. E enquanto o outro está contando a história dele, ele está narrando a si mesmo, narrando o mundo que ele vive, narrando como ele se tornou a pessoa que ele está enxergando, que ele acha que ele é. Ele está na narrativa. Ele está no universo de sentido dele. Você acolhe. Não condena, não rejeita, não exclui, não faz cara de espanto. Imagina, o cara conta uma coisa, você fala... Ou então o cara conta o que ele está fazendo e você fica assim... Ou então o cara conta e você fala, Jesus amado. Você fica na sua. Acolha. Use a narrativa dele como um parâmetro para a sua própria narrativa. Porque se você tomar a narrativa dele como verdadeira também, imagina isso. Você chegou no grupo de apoio, aí a pessoa conta uma história, você fala, meu, é isso. É isso. Dali a 3 meses, o cara vem aqui na frente e dá o testemunho dele. E aí você pegou aquela história e tomou decisões na sua vida, foi lá, tocou zoeira no seu trabalho, falou um monte para o seu chefe, porque ele... Dali a 3 meses vem o cara aqui. Fala, gente, olha, eu sou fulano, tal e tal. Quando eu cheguei aqui, eu estava com a cabeça louca. Primeira vez que eu falei no grupo de apoio, vocês não queiram ouvir o que eu falei. Depois de 3 meses, o cara já tem outra narrativa, já tem outra perspectiva, olha para trás e fala, eu não sei, eu me arrependo de tudo aquilo que eu fiz e que eu contei lá que eu fiz. Olha, se eu tivesse hoje, eu faria completamente diferente. Aí você fala, agora, meu? Agora que você vai dizer para mim que faria diferente, que eu já fiz tudo igual? Fala, a história dele é a história dele, a história dela é a história dela, é a experiência dela, é a maneira como ela se enxerga, é a maneira como ela narra o mundo dela, é a maneira como ela narra a história dela. E à medida em que ela narra a história dela, ela tem insights, ela tem autopercepções, ela se ouve e fala, meu Deus, eu falei isso. Eu falei. Se ouve e muda. Próxima vez em que vai contar, é outra história. Eu vi uma história uma vez de um camarada que foi atacado por um tubarão. Numa praia dessa da Flórida, foi atacado por um tubarão. E ele foi contratado por essas resorts para contar a história que ele foi atacado pelo tubarão.
E ele contava legal, dramatizava, e o tubarão, e não sei o quê. E ele ganhou a vida assim, indo de hotel em hotel de beira de praia, e resort, cruzeiro, contando a história do tubarão. E ganhou muita grana contando a história do tubarão. Até que um tempo depois, ele foi mexendo as coisas dele lá, ele achou o diário dele. E leu a primeira vez que ele escreveu o primeiro roteiro da primeira palestra que ele fez da história que ele foi atacado pelo tubarão. E quando ele comparou com a história que ele contava 10 anos depois, ele falou, nossa, não tem nada a ver uma coisa com a outra. À medida que você vai contando, você vai narrando, você vai criando o mundo, você vai... o distanciamento da realidade pela narrativa. Olha que coisa louca que é a nossa cabeça. Por isso, quando você vai conversar com alguém, o seu interlocutor, ele tem que ser sábio. Por isso que é diferente de você... qualquer conversa é terapêutica e cura? Não necessariamente. Por isso que tem diferença de terapeuta com terapeuta, de psicólogo com psicólogo, de grupo de apoio com grupo de apoio. O nosso corpo fala. Há um grupo de apoio que você se sente acolhido, um outro grupo de apoio que você não se sente acolhido. Há um grupo de apoio que você diz assim que eu meti a mão na cara dele. E o grupo de apoio dá um sorrisinho assim do tipo, isso. Eu falei, eu não meti a mão só uma vez não, eu meti 3 vezes. Aí você já cresce, já não é mais a verdade. A conversa é muito sagrada, porque à medida em que a gente narra, a gente cria mundos, a gente se cria, a gente se ouve, ganha consciência, ganha lucidez, distorce. Está percebendo como esse negócio é muito sério? Que a fala é uma coisa muito extraordinária? Segue, Douglinhas. A arte de andar em círculos. A diferença entre recorrência e recursividade. Você fala assim, eu já ouvi essa história daí várias vezes. Pode ser que você tenha ouvido a história várias vezes. Mas não significa que eu vou contar a história exatamente igual eu contei. E não significa que eu que estou contando essa história pela 7ª vez, sou a mesma pessoa que contou a história pela primeira vez. Tem gente que a gente fala assim, esse cara é um disco arranhado, fica ali, a mesma coisa, aquele discursinho repetitivo. Existe sim a possibilidade da recorrência. A recorrência é você fazer isso aqui, e você fica no mesmo lugar. A recursividade é você faz isso aqui, mas você não está no mesmo lugar. E mesmo se você anda em círculo, você não está no mesmo lugar. Você está fazendo o mesmo movimento, mas você não está no mesmo lugar. O que eu quero dizer é que você pode contar a mesma história uma vez, à medida em que você contou uma vez, ela teve um peso, um significado. Você contou pela 2ª vez, teve outro peso, outro significado. Você contou pela 3ª vez, teve outro peso, outro significado. Muda, inclusive, se você está contando, onde você está contando, para quem você está contando, o que você quer gerar na pessoa que está te ouvindo. Por exemplo, eu tenho um compromisso com a Silvia, que todas as grandes narrativas da minha vida, ela é a primeira pessoa a ouvir. É a primeira pessoa a ouvir. Vamos imaginar que nós estamos aqui no CR hoje à noite, e no final, sai lá do fundo de algum lugar, e vem me cumprimentar e falar assim, pastor, eu estava aqui ouvindo a sua palavra, e eu queria agradecer. Sai daí de um quartinho que estava lá, resguardado, o Barack Obama. Cara, o Obama estava me ouvindo. Caramba, meu Deus, será que eu falei coisas legais? Mas ele ficou impressionadíssimo, impactado. Eu chego em casa, eu vou contar para a Silvia.
Você não sabe quem estava no CR e hoje você não vai acreditar que era o Obama e ele veio falar comigo tal, e eu conto para ela, falo para ela. Mas vamos imaginar que eu saio daqui, mas eu não vou direto para casa porque eu tenho um jantar com os meus amigos. Aí eu chego lá, eu falo, gente, vocês não acreditam que o Obama estava lá no CR hoje à noite. Vocês vão acreditar. Aí eu conto. Aí depois um amigo chega no final. E ele não estava na primeira vez que eu contei, aí eu conto para ele. Aí um outro amigo fala assim, ô Ed, eu vou te dar uma carona. Aí no carro eu vou contando para ele mais detalhe. Ai, você não acredita, também ele falou não sei o quê. E pá, e eu vou contando. Aí durmo. De manhã, no café da manhã, eu falo para a Silvia assim, você não acredita, o Obama estava lá ontem. O Obama, passou lá, não sei, alguém levou, estava lá. Eu já contei um monte de vezes a história, vou contar de novo para ela, entendeu? Já tem menos detalhes, já tem menos emoção, já tem menos carga, já tem menos tudo. Então eu tenho esse compromisso com a minha mulher. As grandes coisas que acontecem na vida da gente, eu conto primeiro para ela, ela conta primeiro para mim. Porque se folgar, eu conto para 7, 8 pessoas, quando eu vou contar para ela, já nem tenho o que contar, estou cansado de contar a história. Porque quando eu conto uma vez, eu mudei ao contar. Eu mudei ao contar. É recursividade, não é só recorrência. Porque eu não conto uma narrativa decorada. E à medida que eu conto, aquilo vai me mudando. Recorrência e recursividade. Narrativas. Bora. Aí chegamos num lugar legal. A cura pela palavra. Que palavra? A cura pela palavra. A palavra, nessa frase, quer dizer o quê? Que palavra? Pode querer dizer o quê? A palavra de quem conta a sua própria história. A minha palavra enquanto eu estou falando da minha dificuldade, da minha dor, do meu sofrimento, do meu pecado, do sei lá o quê. Pode ser a minha palavra, né? Tá, pode ser qual outra palavra? Pode ser a palavra de Deus. Pode ser a palavra de Deus. Mas qual palavra de Deus? A palavra de Deus que está no versículo ou a palavra de Deus que o Espírito Santo falou comigo enquanto eu li o versículo? A palavra de Deus que o Espírito Santo falou comigo enquanto eu li o versículo é igual à palavra de Deus que está no versículo? Olha que louco. Ou pode ser a palavra do meu conselheiro? Ou pode ser a palavra do meu interlocutor? Eu chego em casa e falo assim, meu bem, você não acredita, eu estava conversando com a Roseni sobre aquele lance lá que aconteceu, que você sabe que eu estou carregando isso comigo, mas ela me falou uma coisa que mudou minha cabeça, mudou. O que a Roseni te falou? A cura pela palavra da Roseni? O que essa palavra aí quer dizer? Está vendo como tudo lá atrás, campo semântico, o jogo da linguagem é no ambiente, no contexto em que a palavra está sendo usada. A palavra mente, porque a palavra pode querer dizer muita coisa, é o mesmo signo, mas tem significados completamente diferentes, tem pesos completamente diferentes. Falou, é louco isso. Então, a cura pela palavra quer dizer o quê? Não sei ainda. Próximo. Não se amoldem ao padrão do mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que é a transformação da mente? É a chamada metanoia.
Metanoia é uma palavra grega composta. Meta, nous. Nous é mente, consciência. Meta é o que vai além. Então, eu gosto muito dessa definição que eu ouvi uma vez, que metanoia é expansão da consciência. À medida em que a minha consciência expande, que eu enxergo coisas, compreendo coisas, ressignifico coisas, eu mudo. Agora, o que é que causa a expansão da minha consciência? Quais são os fatores determinantes para que eu enxergue coisas que antes eu não enxergava? Para que eu ressignifique fatos, para que eu dê outra narrativa para o fato, para que eu me descreva de maneira diferente da maneira como eu me descrevia 3 meses atrás? Ou o que é que causa essa expansão da minha consciência? Eu arrisco dizer que o que causa essa expansão da consciência é a palavra de Deus. Mas qual é a palavra de Deus? A palavra de Deus é o versículo? A palavra de Deus é uma palavra que eu mesmo pronuncio, guiado pelo Espírito de Deus para pronunciá-la? A palavra de Deus pode ser uma palavra do Cláudio para mim, dizendo: não, Ed, talvez a maneira como você está descrevendo pode ser ok, pode ser isso mesmo, mas pode ser que não seja. Você já pensou em descrever dessa maneira, em olhar para isso de outro ângulo e descrever de outro jeito? E essa sugestão, essa iluminação do que eu estou descrevendo, porque é Ele que está descrevendo, pode ser palavra de Deus para mim? E essas palavras, onde as nossas palavras e a palavra de Deus, elas se misturam, porque se é verdade que as nossas palavras e as palavras do diabo se misturam, tem um exemplo da Bíblia em que a palavra de um ser humano se misturou com a palavra do diabo? Tem um exemplo claríssimo, quando Jesus diz: eu vou para Jerusalém e vou morrer. E Pedro diz: não, mestre, você não vai para Jerusalém nem vai morrer. Aí Jesus fala para ele: para trás de mim, Satanás. Não é você, Pedro, quem está falando, é o diabo que está falando na sua boca. Se é verdade que as palavras do diabo se misturam com as nossas palavras, por isso que a gente tem que ter discernimento, né? Se as palavras do mal se misturam com as palavras do bem, também é verdade que as palavras de Deus podem se misturar com as nossas palavras. Essa palavra veio de Deus para mim. Não, isso que eu acabei de pensar agora, isso foi de Deus. Esse insight, essa percepção, a maneira como eu contei essa história, que foi, e à medida em que eu fui contando, eu fui mudando. Emocionalmente eu fui mudando, a maneira como eu me relacionava com isso foi mudando enquanto eu contava. Enquanto eu contava, eu fui tomando consciência de coisas a respeito do fato, da experiência, da vivência, a respeito de mim mesmo, a respeito da outra pessoa. Então, expansão de consciência. E qual é a finalidade nossa, se não experimentarmos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Próxima, João 16:13. O Espírito da verdade, Ele os guiará a toda a verdade. Bom, essa verdade aí, o Espírito da verdade os guiará a toda a verdade. A segunda vez em que a palavra verdade está aí, quer dizer o quê? Que verdade é essa a qual o Espírito Santo vai nos levar? Jesus, Ele falou: eu sou o caminho, a verdade
Então, o Espírito Santo nos guiará à verdade, que é Jesus? Ou ele nos guiará à verdade a respeito de nós mesmos? Ou ele nos guiará à verdade a respeito de Deus? Ou ele nos guiará... Que verdade é essa? Ou o Espírito pode nos guiar à verdade que promove a expansão da nossa consciência na direção da nossa experiência da boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Próxima. Confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Ora, essa experiência de confissão, ela é uma narrativa, não é? E veja que interessante, eu posso contar uma história sem confessar nenhum pecado. E eu posso contar uma história confessando o meu pecado dentro da história. Eu posso contar uma história terceirizando a responsabilidade da história para o meu pai, para a minha mãe, para o meu primo, para o meu vizinho, para a minha tia, para o meu cunhado, para a minha avó, para o meu professor, para o bispo, para o papa, para o padre. Eu posso contar essa história e confessar o pecado de todo mundo contra mim na minha história, sem confessar o meu próprio pecado. Eu posso contar a minha história sem me enxergar, sem prestar atenção em mim. O que é essa recomendação da palavra de Deus? Confesse os seus pecados. Né? Confessar os nossos pecados, falarmos de nós mesmos enquanto nós estamos no ambiente seguro da palavra sagrada da oração. Porque quando você invoca Deus, você está no ambiente em que você invocou o justo juiz. E você invocou aquele que é justo e bom e que é o seu Abba. Então, quando falamos, tem o próximo, Douglinhas? Acabou. Quando falamos a cura pela palavra, primeiro tentei fazer um caminho razoavelmente longo para dizer o quão complexo é o mundo das palavras, o quão complexo é o mundo da linguagem, mas o quão essencial é o mundo da conversa e da linguagem. E por que o mundo da conversa e da linguagem é essencial? É porque é através da linguagem que nós criamos mundos, que nós criamos a nós mesmos. À medida em que nós descrevemos e narramos, nós não apenas descrevemos fatos, nós criamos realidades. E realidades que podem ser fantasiosas, ilusórias, nos afastarem da boa e perfeita vontade de Deus, e criamos realidades que podem ser consistentes, verdadeiras, que podem nos trazer os pés para o chão, para nos dar responsabilidade e para nos curar. E às vezes, você sabe que o processo de cura dói. E isso eu aprendi aqui no CR, numa quarta-feira que eu vim falar, e que o Carlos Barcelos estava aqui conosco. Ele falou uma coisa muito simples. A dor para o bem e a dor para o mal. E ele falou assim, o dentista pode causar em você uma dor, mas é para o seu bem. O agressor pode causar em você uma dor, mas é para o seu mal. Esse processo de conversa e de palavra, de narrativa, que nos traz para o chão da realidade, esse processo presidido pelo Espírito Santo, tanto na maneira como nós fazemos as nossas narrativas, quanto na maneira como acolhemos as narrativas daqueles que falam conosco. E quem sabe até numa devolução a uma narrativa que recebemos, esse processo é um processo que pode sim, e tem um grande potencial. E eu não sei se tem um outro, viu?
se tem um outro caminho de sermos curados no nível em que estamos procurando cura aqui, todos nós, que não seja a cura pela palavra. Talvez, Roseni, depois de ter falado tudo, isso que eu falei, eu até mudaria o tema. Eis um exemplo claríssimo de recursividade. Eu falei tudo e ao final da minha fala eu volto ao começo, mas eu já não sou mais o mesmo depois de tudo que eu falei. Depois de ter falado tudo que eu falei, eu daria outro tema: a cura pelas palavras. Ou a cura pela palavra que emerge das palavras. A palavra de Deus que emerge das palavras que trocamos entre nós. Quando nós construímos esse ambiente em que as nossas falas, as nossas narrativas são tão complexas, tão confusas, tão difusas, nós vamos nos descrevendo o nosso mundo, descrevendo as nossas histórias, não necessariamente como elas realmente foram ou são, mas como nós as percebemos, experimentamos, como nós as narramos, que não correspondem necessariamente à realidade, mas nesse processo, se nós criamos esse ambiente de amor na presença de Deus, em que o Espírito de Deus preside as nossas trocas de palavras, a palavra de Deus pode emergir e nos trazer cura, porque será a palavra da verdade que nos transforma, que promove essa metanoia, essa expansão da nossa consciência para experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O que eu faço a minha oração? Que nesse ambiente de tantas palavras e de tantas narrativas e de tantas histórias, que em algum momento a palavra de Deus seja pronunciada para você, no mais profundo da sua consciência, lá na sua interioridade, mais no seu homem interior, como diz o Paulo, no seu ser interior. Que a palavra de Deus seja pronunciada lá e você tenha aquela metanoia que faz você experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Que seja assim, amém. Muito obrigado, boa noite por enquanto.